Epílogo. Era de manhã quando Henry acordou. Ela calmamente deixou a cama, para não acordar o marido que ainda estava dormindo ao lado dela. O ar lá fora estava muito frio, e isso a fez querer voltar para a cama aquecida pelo calor de seus corpos. A cama rangeu quando ela se levantou, mas seu marido, com quem estava casada há meio ano, estava cansado demais para reagir. Ele dormia como uma marionete cujos cordéis haviam sido cortados. Agora que Henry administrava a sua vida, ele manteve um horário mais regular de sono. Assim, seu sono profundo era simplesmente porque era assim que ele era. Ele não era assim antigamente. Quando haviam acabado de se casar, digamos que dormiam bem pouco. Acho que ele ficava ansioso, mas está acostumado, então tudo bem. Henry bocejou e se espreguiçou. Seus seios nos balançaram levemente. O rosto de Henry ficou vermelho e ela pegou uma peça de roupa. Claro, apenas Henry e seu marido viviam nesta casa, mas ficar assim dificilmente era apresentável. Se sua irmãzinha Nemu estivesse aqui, ela definitivamente não estaria vestida desse modo. No entanto, Nemu não dormia aqui, na casa dos Emod, mas sim na casa dos Bariari. Não vamos incomodar os recém-casados, sua sogra Lizzie dissera. Nemu concordou, e como não optaram por reformar nenhuma das casas, as coisas terminaram assim. Fazia 2 anos desde o incidente em que haviam perdido ambos os pais. Dito isso, Nemu ainda estava marcada pelo incidente e não estava disposta a deixar sua irmã mais velha durante a noite. Foi apenas pela graça de algum instinto incognoscível que ela conseguiu aceitar o novo arranjo. Como vivia em um vilarejo agrícola, Henry frequentemente via animais fazendo certas atividades. Ela também ouviu falar sobre o que jovens casais faziam quando se embrenhavam na floresta depois de deixar as cirandas de dança nas noites de festival da colheita. Antes que ela percebesse, ela também havia aprendido o que casais faziam no escurinho da noite. Todavia, ninguém lhe havia explicado cada detalhe. Afinal, Henry e Nemu não tinham idade suficiente para ouvir tais coisas. Cedo ou tarde alguém precisava ensiná-la o que fazer, mas o conhecimento era tanto dádiva quanto uma maldição. A Lupuzegina-san diz cada coisa estranha. Todos no vilarejo tratavam a ajudante do governante da nação com respeito. Obviamente Henry não era exceção à regra. Contudo, isso não faziam todos aceitarem plenamente todos os aspectos de sua personalidade. Durante o longo período em que se conheceram, Henry percebeu uma coisa: Lupuzegina era do tipo que gostava de ver terceiros se darem mal, e era do tipo que podia ver alguém cair em uma armadilha com um sorriso no rosto. Henry teve a sensação de que se não dissesse, por favor, me ensine isso direito, Lupuzegina não lhe ensinaria nada de concreto. Por outro lado, se não ficasse de olho em Nemu antes de falar com Lupuzegina, Henry tinha a sensação de que Lupuzegina descreveria todos os pormenores escabrosos e impróprios a Nemu, não poupando nada. Eu posso te ensinar qualquer coisa adulta, é só pedir. Henry não havia esquecido aquelas palavras de Lupuzegina. Depois de tomar a decisão de encontrar Lupuzegina, Henry pegou as roupas que haviam caído no chão e as vestiu. Depois disso, ela foi para a cozinha e abriu a torneira. Ela coletou a água que fluía em um pequeno recipiente. Ela virou a torneira na direção oposta, uma vez que estava cheia, e a água parou de fluir. No passado, ela acordara cedo para tirar água do poço. Agora, ela poderia usar este item mágico para obter água fresca. Sua temperatura permanecia a mesma mesmo em estações congeladas ou quentes. Este item mágico, a torneira de água de nascente, poderia produzir 200 litros de água por dia. Aparentemente, foi projetado pelo sábio de uma nação. Não era um item comum mesmo nas grandes cidades. Ela ouvirá dizer que havia certos lugares em que versões gigantescas desse item serviam como suprimento de água da cidade. Henry se limpou com uma toalha úmida. Que gelado! Mesmo a temperatura da água sendo fixa, a pessoa ainda perderia muito calor da pele molhada se o ar estivesse frio. No entanto, Henry cerrou os dentes e aguentou, depois esfregou a toalha em todo o seu corpo. Ela tinha feito isso antes de dormir, mas ainda assim fez de novo. Henry ainda se lembrava de um incidente, quando Lupuzegina ficou fungando seu corpo e rindo com malícia, e jurou que nunca mais baixaria a guarda. Esses itens mágicos são bons mesmo. Henry pensara isso inúmeras vezes. O vilarejo Carne tinha muitos habitantes agora. Mais de 90% pertenciam ao exército Goblin que Henry havia convocado. Obviamente o antigo vilarejo não podia suportar todos. O primeiro problema foi a acomodação. Os Goblins haviam resolvido isso cortando troncos da grande floresta de Toby e construindo casas simples. Porém, os problemas de comida e água insuficientes eram mais difíceis de lidar. Sua solução inicial para a falta de comida foi extrair da floresta, mas não conseguiam suprimentos o suficiente para sustentar todos os Goblins. Por isso, pediram ajuda a Lupuzegina e, em troca, receberam subsídio alimentar.
É claro que essa comida só era emprestada e teria de ser paga de volta, embora felizmente não houvesse prazo fixado. O próximo problema consistia na falta de água. No passado, o vilarejo tinha o suficiente, dado que não havia tantos moradores. Mas agora que a quantidade aumentou tão drasticamente, eles tiveram que montar uma lista de serviço para tirar água o dia todo. Mesmo assim, não puderam coletar água suficiente, então tiveram que cavar novos poços com grandes distâncias entre um e outro. Se os cavassem nas proximidades, estariam batendo na mesma fonte de água e não havia como saber se os poços secariam. Felizmente, os anões que se mudaram para este vilarejo deram um jeito nisso. Eles vieram no verão e, durante o outono e o inverno, tornaram-se amigos íntimos. Será que estão criando mais itens mágicos? Até cerca de 2 meses atrás, o som de explosões cegantes de luz tinha sido uma ocorrência comum, mas agora tudo tinha se acalmado. No máximo, alguns enchiam a cara de bebida e arrumavam briga, mas isso era tudo. A existência dos anões era agora parte integrante do funcionamento do vilarejo. No passado, não havia ferreiros no vilarejo de Henry. Assim, ela tinha que ir à cidade para comprar ferramentas, ou implorar aos raros ferreiros viajantes para fazê-las. Havia um ferreiro no exército Goblin que ela convocara, mas tê-lo carregando o fardo pesado do trabalho de reparo do vilarejo certamente levaria a problemas. E então, os anões apareceram e eles aceitaram o trabalho. O mais importante era que a lealdade deles ao rei feiticeiro rivalizava com a dos humanos do vilarejo Carne. Este vilarejo foi salvo várias vezes pelo lançador de magia que se tornou o rei feiticeiro, Ainzo Algon. Qualquer um que ouvisse alguém falando mal de sua majestade imediatamente se levantaria e daria uns bons cascudos em quem ousasse ofendê-lo. Os anões pareciam se sentir da mesma maneira, e costumavam dizer coisas como: aquela festa me fez sentir orgulho de mim mesmo de novo, viu como eles estavam com ciúmes, vamos beber. E assim por diante enquanto bebiam. Henry não entendeu muito bem do que estavam falando, mas todos podiam sentir a gratidão para com o rei feiticeiro, então os aldeões abriram o coração para eles. Depois que terminou, Henry vestiu suas roupas. Seu marido não parecia ter acordado ainda, então ela decidiu fazer as tarefas. Até recentemente, seu marido lidava com a tarefa de fazer poções. Mas, ultimamente, ele parou de trabalhar nessas tarefas. Em vez disso, estava envolvido no armazenamento e preservação de ervas, algo que seria importante no futuro já que a população havia aumentado. Além disso, ele também a ajudava em seu dever de chefe do vilarejo. Por ajudar muito no vilarejo, era seu dever fazer o mesmo por ele também. Depois de sair para o lado de fora, surgiu uma cena familiar do vilarejo Carne em constante evolução. Carne estava muito maior do padrão esperado para um vilarejo, tudo graças aos goblins e seus novos alojamentos. E agora? Henry cerrou o punho. Para fazer o café da manhã, era preciso tirar os ingredientes do armazém. Bom dia, General Kaka. A forma de um goblin em roupas pretas surgiu de uma sombra. Isso era algo que ela via todas as manhãs, então Henry respondeu sem qualquer surpresa. Bom dia. O tempo parece estar bom. É como diz, General Kaka. De acordo com o Goblin da previsão do tempo, parece que vai ficar ensolarado o dia todo. Nossa, é sério. Henry há muito abandonara qualquer resistência a ser chamada de general. Ela havia dito a eles inúmeras vezes que não era uma, mas seus subordinados não engoliram isso muito bem. Neste ponto, ser a chefe do vilarejo era praticamente o mesmo que ser a general, então ela decidiu aceitar. Aliás, havia uma unidade chamada Tropa Goblin de Suporte e Echelon, composta apenas com pessoas com vocações raras. Além do Goblin da previsão do tempo, havia também o Goblin estrategista, o Goblin ferreiro e assim por diante, para um total de 12 profissões especializadas. Oh, General Kaka, parece que seu guarda-costas chegou. Com sua licença, aqui me despeço. O Goblin vestido de preto desvaneceu de volta para as sombras, e o familiar capuz vermelho tomou seu lugar ao lado de Henry. A princípio, Henry não gostou dos capuz vermelhos. Eles tinham um semblante maligno, em suma, eram muito assustadores. No passado, Jugen a acompanhará, mas como ex-líder de tropas, ele era agora um dos muitos gerentes das tropas goblins grandemente expandidas. Na verdade, o dever de escoltá-la deveria ter sido atribuído aos goblins de armadura de prata após sua partida, mas, por várias razões, os capuz vermelhos acabaram preenchendo esse papel. Fala sério, não tem nem motivo para me protegerem aqui. Ela não achava que alguém pudesse fugir dos olhos dos goblins e alcançar o coração do vilarejo, mas não podia ignorar completamente suas preocupações. Seguida pelo capuz vermelho, ela se dirigiu para o armazém ao lado de sua casa. Ela abriu a porta e viu um lugar apertado cheio de barris e garrafas, com muitos frascos de vidro nas prateleiras.
Em suas profundezas havia uma pequena montanha de grãos, e pendurados nas vigas havia fardos de ervas e carne seca. A razão pela qual eles tinham tanta comida era porque os goblins tinham se esforçado muito para abrir caminho e abrir novos campos. Atualmente, havia muitos novos campos de cultivo ao redor do vilarejo. Embora o pagamento da comida que pegaram emprestado ainda fosse difícil, pelos menos estavam autossuficientes neste ano. Além disso, haviam capturado criaturas similares a galinhas e pretendiam iniciar atividades pecuárias. Se tudo corresse bem, eles seriam capazes de pagar integralmente a comida que haviam emprestado. Depois de selecionar os ingredientes para a refeição de hoje, Henry se virou para o lado de fora. Havia uma parede enorme no canto de sua visão. De relance, poder-se-ia imaginar ser algo que sempre esteve presente, mas a parede não era feita de madeira. Servia para proteger as oficinas dos anões. Dentro dela, estava o Cavaleiro da Morte que matara os cavaleiros que barbarizaram o vilarejo Carne no passado. O muro que cercava os ateliês dos anões tinha sido levantado pessoalmente pelo governante da nação e pelo salvador desse vilarejo, o rei feiticeiro Ainzo Algon. Sua finalidade é minimizar os danos causados aos arredores do vilarejo quando seus experimentos falharem, ele disse. Ela se perguntou se não poderiam simplesmente construí-lo fora do vilarejo, mas obviamente ela não podia dizer tal coisa a Sua Majestade. Queria saber quais itens mágicos os anões estão fazendo agora. Quer ir dar uma olhada? Eu já te disse, é proibido. Mesmo ninguém lhes dizendo no que os anões estavam trabalhando em suas oficinas, ela estava confiante de que isso não prejudicaria o vilarejo. Henry poderia aceitar isso. Ela deveria tentar coletar informações na surdina. Os goblins haviam sugerido isso várias vezes, mas Henry sempre havia negado essas sugestões em ferrenha determinação. O salvador do vilarejo Carne, Ainzo Algon, disse que queria que o vilarejo aceitasse esses anões. Ao mesmo tempo, ele disse que trabalhariam em algo altamente secreto. Mesmo que ele fosse um ser morto-vivo que odiava os vivos, ele ainda era o lançador de magia que salvara o vilarejo várias vezes, e então confiavam nele mais do que em qualquer pessoa viva. Só então, o capuz vermelho deslizou na frente de Henry. Eles só faziam isso sob certas circunstâncias. Henry mudou sua linha de visão e viu a forma familiar de uma linda mulher, que estava cercada por 4 capuz vermelhos. É aí, Enchan. Como você tá, Su? Ah, bom dia, Lupusegina-san. As coisas tinham sido assim desde que a pessoa chamada Lupusegina conheceu os goblins. Os capuz vermelhos eram poucos em número, mas sempre que Lupusegina aparecia, eles apareciam em grupos. Além disso, manejavam armas que normalmente não carregariam por aí. Diziam que haviam outros goblins presentes na vizinhança além dos capuz vermelhos, mas Henry nunca os havia visto antes. Até mesmo Henry poderia dizer que a razão pela qual tinham ido tão longe era porque os capuz vermelhos não, os goblins eram cautelosos com Lupusegina. Dito isso, Lupusegina pode ser um mistério, mas Henry não achava que ela faria qualquer coisa em um vilarejo que abrigasse uma estátua de bronze de seu mestre. Além disso, ela salvou a vida de Henry em Fireia no passado. O que realmente preocupava Henry era se essas ações incomodariam Lupusegina. Ela chegou a comentar com o Goblin estrategista, que dissera que teria uma conversa séria com eles, mas parece que até agora não havia ocorrido. O seu único alívio foi que, quando contará isso a Lupusegina, ela disse que não se importava. Eles vêm pra frente assim que eu dou as caras, né? Tadinha de mim, Su. Chegando dessa maneira, o que espera que façamos? Já deveria saber disso. A resposta veio de um dos capuz vermelhos em torno de Lupusegina. Sua voz era calma, mas havia uma clara sensação de cautela em sua voz. Ah! Henry levantou a voz ao considerar que a situação estava se desenvolvendo em uma direção ruim e trouxe algo para discutirem. Como chegou aqui, afinal? Eu peguei as linhas aéreas da Vampira Sem Peito Drage 05, de Nazarick para o vilarejo Carne Sul. E? Linhas aéreas da Vampira Sem Peito. É a responsável por essas coisas de transporte no ar sul. Vampira Sem Peito-san. Isso. Mandou bem. E se conhecer ela pessoalmente, diga que foi eu quem te contei. Ou melhor, você tem que dizer meu nome. Caso contrário, sabe-se lá o que pode acontecer com você, Su. Quando olhou para o rosto confuso de Henry, Lupusegina abriu um sorriso. Enchan, você é tão engraçada, Su. Realmente, é bem interessante. Os olhos de Lupusegina se estreitaram em um instante. Realmente, Su. A língua vermelha brilhante de Lupusegina apareceu de sua boca ligeiramente aberta e lambeu os lábios. Não foi um gesto sedutor, Henry sentiu um calafrio na espinha. Naquele momento, o capuz vermelho em pé ao lado dela entrou em ação. Ele puxou Henry de volta e deslizou para a abertura, na frente de Lupusegina, que havia aparecido. Nesta atmosfera altamente tensa, Lupusegina encolheu os ombros, usando seu rosto sério e raramente visto.
Eu não vou fazer nada com ela. Satisfeito agora? Se não acredita em mim, por que não vem de uma vez, já que querem tanto assim? Bom que dou uma lição em vocês sem me segurar. O capuz vermelho abaixou a cabeça e retornou à sua posição original. Bons meninos. A propósito, Drage é o abreviado de Dragões de Gelo Sul. Dragões, de gelo. Dragões de gelo, fala daqueles dragões das lendas. Que incrível! Esses dragões são servos do Gon-sama também? Sim. O transporte aéreo tá florescendo no Reino Feiticeiro Sul. Isso é incrível. Os olhos de Henry estavam brilhando. Os dragões em questão eram monstros incrivelmente poderosos cantados em lendas. Qualquer um que pudesse subjugá-los não era um lançador de magia comum. Gon-sama é incrível. Isso é. Uma expressão preocupada surgiu no rosto de Lupusegina. Um dragão daqueles, um alguém como eu, bem, tanto faz Su. Henry queria perguntar mais a respeito, mas como sua resposta a deixou sem palavras, provavelmente, ela decidiu deixar as coisas como estavam. Mas por que veio hoje? Sim. É que, vou ter que ficar um tempinho fora. Vim pra te avisar que fique atenta Su. Elas se conheciam há mais de um ano, mas esta foi a primeira vez que ela disse tal coisa. O que aconteceu? Acho que não tem problema se eu te contar, né, Enchan? Na verdade, parece que o Ain-sama foi derrotado em batalha e morreu Su. Henry ponderou sobre o significado daquelas palavras, até que finalmente as entendeu. Sua resposta foi obviamente o esperado.